E aí, seus nerds e crentes? Estou compartilhando aqui com vocês um dos episódios do quadro que eu tinha lá no Tá Tirando Podcast, chamado Tirando 5, onde eu conto 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. Espero que você curta e te ajude nos seus estudos bíblicos. Tirando 5, seu top 5 bíblico em formato podcast. E aí, topzeiros e topzeiras! Nesse novo quadro do Tá Tirando, estaremos semanalmente tirando 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. E para começar em grande estilo e em homenagem às comemorações de fim de ano, o tema de hoje é festas. Eu sou a Carla Guedes e vem comigo! Festa número 1, morte de Sansão. Bem, a história de Sansão está descrita no livro de Juízes, e se você conhece um pouco, sabe que ele tinha uma força física muito grande, né? E isso impedia dos filisteus dominarem o povo de Israel. Então Sansão sempre foi uma pedra de sapato, na pedra do sapato deles, e eles sempre procuravam um jeito de enganar Sansão, de matar Sansão, de se livrar dele de alguma forma, né? E conseguiram, porque ele tinha uma certa queda por mulheres. E ele até chegou a casar com uma filisteia, não sei se você sabe, e eles acabaram dando a esposa dele para um outro cara, e aí ele ficou pistolão. E a história é muito bacana, porque a palavra diz que ele destruiu as plantações colocando fogo em rabo de raposa, né? Uma estratégia muito louca, né? E chegou a matar não sei quantos filisteus lá com uma queixada de jumento, ou seja, o cara causava, os filisteus odiavam ele, né? Até que ele foi enganado ali por Dalila, né? Dalila traiu ele acabou cantando que a fonte da força dele era os cabelos. A gente sabe que não era, né? A gente sabe que era a aliança que ele tinha com Deus, era o voto que ele tinha com Deus. E ali ele foi capturado e levaram ele preso, furaram os olhos dele, colocaram ele para ficar girando o moinho como se fosse um burro de carga mesmo, né? E coitado, né? e nesse meio tempo o cabelo dele até voltou a crescer. E o que aconteceu? Os filisteus, eles organizaram uma grande festa lá, o deus Dagon, porque eles estavam muito felizes, porque eles tinham capturado Sansão. E aí eles tiveram a bela ideia de trazer Sansão para a festa para tirar uma da cara dele, né? Contar vantagem. E só que eles cometeram um erro. Eles pediram para o estagiário buscar ele. Porque, cara, Sansão falou assim pro cara: me coloca aí do lado das colunas aqui que segura aqui o salão. Mano, e o estagiário colocou ele do lado das colunas que segurava ali a estrutura do ambiente. Mano, é muito vacilo, né? E ali os filisteus, tinham muitos filisteus ali, tinham mais de 3.000 filisteus, e festa, o pessoal todo comemorando. E ali no meio daquelas duas colunas, ele orou a Deus e pediu para que Deus desse força para ele mais uma vez, né? E aí, usando a força, ele empurrou as duas colunas e o prédio, né? O prédio veio abaixo, né? A casa onde eles estavam veio abaixo. E ali morreram muitos filisteus. E ele acabou matando mais filisteus na morte dele do que na vida dele toda, né? Olha que coisa, né? E essa história está descrita em Juízes 16, então você pode correr lá e dar uma conferida. Festa número 2, inauguração do templo. Um pouco mais para frente, depois da época de Juízes, começou a época de monarquia, né? Israel passou a ter reis, o primeiro rei foi Saul, depois Davi, e quando o reinado estava na mão de Salomão, ele mandou construir o templo, né? Davi tinha conseguido todo o material e tudo mais, até passou a planta para ele, mas quem construiu efetivamente foi Salomão, quer dizer, na época de Salomão, né? Porque quem construiu mesmo foi o povo, né? O povo é que colocou a mão na massa, o povo é que pagou um preço ali de trabalho para que o templo fosse levantado. E no dia da inauguração do templo, realmente foi uma grande festa, assim. Todo o povo se reuniu. Imagina, o povo que
participou da construção, direta ou indiretamente, pôde estar ali comemorando a inauguração do templo. E, nossa, aconteceu trocentos sacrifícios, e os sacerdotes e levitas trouxeram a arca para dentro, e foi muito louco, porque quando eles trouxeram essa arca, no meio dos louvores, a presença de Deus se fez de uma forma tão forte, que dentro do templo é como se tivesse uma nuvem ali da glória de Deus. Tanto que eles nem conseguiram fazer mais trabalhos sacerdotais, porque essa nuvem não permitiu que eles entravam. E é muito louco, porque Salomão, ele aproveitou dessa deixa da nuvem e começou a orar, né? Porque ele falou que Deus falou que realmente habitaria numa nuvem. E a partir daí ele passou a orar, o povo começou a se emocionar. E nessa oração, é uma oração muito louca de Salomão, porque, olha só essa parte, está em 2 Crônicas 6, 24 e 25. Ele orou assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que lhe destes a seus pais. Então ele parece que ele sabe, né, que um pouquinho mais para frente o povo de Israel vai ser levado cativo, e ele já está orando pro futuro. E isso é muito louco de um profeta, de uma oração bem feita, porque olha para o passado, agradece, olha para o presente, olha para os próprios erros, pede para Deus abençoar e olha também para o futuro, né? Então foi uma oração muito louca. E aí ele, acabando de orar, veio o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Lembra que os levitas e os sacerdotes não estavam conseguindo fazer o trabalho sacerdotal? Pois bem, o fogo do céu caiu e consumiu ali o sacrifício. E imagine, que loucura, né? Deve ter sido uma festa, né, muito, muito louca. E eles ficaram ali festejando por 7 dias. E no 8º dia, eles começaram a comemorar a festa dos tabernáculos. E quando Salomão despediu o povo, para cada um para sua tenda, foi que ele falou aquela frase que todo mundo conhece, né? Que muitos crentes já ouviram falar. Que é assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Então é como se ele estivesse já respondendo à oração de Salomão. Falou: não, Salomão, eu ouvi a tua oração, e se realmente o povo se humilhar e orar, eu vou ouvir e vou trazer eles de volta para a terra e sararei a terra. Muito louco. Festa número 3. É a festa de Belsazzar. Bem, Belsazzar, ele era filho de Nabucodonosor, e não sei se ele era um filho mimado, sei lá o que passou na cabeça dele. Depois da morte do pai dele, ele resolveu fazer um banquete, convidou todos os principais ali do reino, e ele teve a brilhante ideia de mandar trazer os utensílios de ouro e de prata que o pai dele tinha pegado do templo. Por quê? Porque Nabucodonosor foi o responsável da destruição de Jerusalém. Sim, e a destruição desse mesmo templo que a gente acabou de falar aí da inauguração. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, ele queimou os muros, ele destruiu ali o templo e levou todo aquilo que era os utensílios preciosos do templo, ele levou para a Babilônia, assim como vários do povo. E ele deve ter guardado esses utensílios lá na Babilônia, talvez até com certo cuidado, mas Belsazzar, ele usou ali de irreverência e mandou buscar esses utensílios, tá? E essa festa não era uma festa comum, né? Porque estava cheio de mulheres, estava cheio de concubinas, né? Concubinas, para não falar outra coisa. Tinha música, tá todo mundo dançando, aquela loucura. E no meio, assim, de repente, Belsazzar, ele viu dedos, né, escrevendo uma frase na parede. Mano, quando ele viu isso, ele ficou paralisado. Deu um cagaço nele. Cara, ele ficou mole, os joelhos dele tremia, ele sabia o que fazer.
E aí ele ficou desesperado, porque ele queria saber o que aquela frase que tinha sido escrito na parede significava. E ele começou a chamar tudo que era divino, tudo que era sábio, tudo que era gente, e ninguém conseguia decifrar o que estava escrito na parede. Então, e o medo dele só aumentava, né? Imagine. E no meio dessa loucura toda, a mãe dele entrou na presença dele e falou: ó, filho, fica tranquilo, porque eu conheço um cara aqui, tem um cara aqui no seu reino, né? Que é um homem que tem um espírito excelente, que ele é inteligente, ele tem conhecimento, e ele resolve casos difíceis. Sim, nós estamos falando de Daniel, né? Então, Daniel foi trazido ali na presença dele, e Belsassar até prometeu um monte de coisa para ele, falou assim: ó, você vai ter uma roupa da hora, você vai ter joias. Ele falou: mano, pode ficar tranquilo, eu não preciso dessas coisas, eu vou te traduzir o que tá escrito aí, pode ficar tranquilo, não precisa me dar essas coisas não. E aí ele acabou trazendo a história do pai dele de volta, falou: ó, seu pai, ele foi um homem muito, muito, muito duro, foi um homem mau, né, em outras palavras, mas ele acabou se humilhando. Ele se humilhou na vida dele, né? Realmente, Nabucodonosor, ele se humilhou. Mas você não, Belsassar, né? E Deus, que tem a sua vida nas mãos, foi o mesmo que mandou aquela mão para escrever ali na parede. E aí ele passou a tradução para ele e falou, resumindo, foi: pesaste se fosse na balança e achado em falta, né? E o seu reino será dividido entre os medos e os persas. E foi o que realmente aconteceu. E já no dia seguinte, ou no mesmo dia, ele morreu. A Bíblia não fala como, mas aí ali já o reino dele já passou para a mão dos medos. Que coisa, não? E essa história está escrita em Daniel 5, você pode conferir lá. Festa número 4, é a festa do Purim, né? Então, realmente, os persas realmente dominaram ali todo o reino da Babilônia. E nesse tempo, assim, o cara que mandava ali era o Assuero, rei Assuero, ele que mandava ali na região, ele estava lá a capital do reino persa era em Suzã, não era na Babilônia, era em Suzã, um pouquinho numa outra região. E ele teve problema, Assuero teve problema com a esposa dele, ele acabou meio que se separando. E aí ele fez meio que um concurso para achar uma nova esposa. E aí nesse novo concurso ele acabou escolhendo uma judia, né, para ser esposa dele, que é Esther, né? A história toda descrita lá na Bíblia. E ele casou com ela e ela ficou lá, tudo bem. E o que acontece? Tinha um cara lá no reino dele, que era um cara muito importante, que odiava judeu. Ele odiava judeu. E ele até traçou um plano. Eu não sei exatamente por que ele odiava, né? Mas assim, uma coisa interessante é que judeu ele não se curvava, né? Nenhum judeu se curvava, nenhuma imagem, nenhum homem, segundo a palavra de Deus. E Naamã, muito provavelmente quando ele entrava e saía ali do reino, do palácio do rei, tinha um judeu lá em específico que não se curvava. E eu acho que ele pegou um asco desse cara, assim, desse cara em específico. E esse cara era Mordecai. Só que esse cara, ele não estava lá para provocar Naamã, ele estava lá na porta porque ele queria saber das notícias de Esther, porque ele era tio de Esther. E esse Naamã pegou um asco desse cara e dos judeus e falou assim: mano, eu tenho que arrumar um jeito de eliminar esse povo nojento, esse povo doido. E ele realmente conseguiu. Ele conseguiu fazer com que o rei assinasse um decreto de que todos os reis deviam morrer no dia 13 do mês de Adar. E esse dia 13 ele escolheu na sorte, né, que é chamado de Pur, né? Pur é como se fosse sorteio. Só que ele não sabia que Esther era judia, né? Então Esther acabou intercedendo ali. Ela teve toda uma estratégia, mas ela acabou intercedendo. E ela falou assim, olha, aí o rei falou: olha, eu não consigo desfazer um decreto que eu já mandei. Então ele emitiu um novo decreto falando que o judeu poderia se defender, né? Então isso é muito louco, e foi realmente o que aconteceu. Os judeus, eles se defenderam, eles acabaram eliminando muitos dos inimigos que queriam matar eles.
E eles comemoraram, né? Eles falaram, não, vamos dar grandes banquetes, grandes festas. E foi no dia seguinte, no dia 14. Por isso que a festa do Purim, que quer dizer mudança de sorte, é comemorada no dia 14 do mês de Adar, um dia depois. E essa festa do Purim é uma das festas mais alegres de Israel. Até hoje ela é comemorada. E é muito engraçado que eles até têm um docinho que chama orelhas de Naamã. É porque Naamã depois ele foi enforcado. Na verdade, Naamã ele mandou fazer uma forca para ele especificamente se vingar de Mordecai. E a mesma forca que ele construiu, ele foi enforcado nela. Então ele se lascou. Festa número 5, churrascão de Neemias. Isso não foi bem um churrascão, mas é muito engraçado. Eu particularmente, é a festa que mais toca meu coração. É uma história assim que me emociona muito, que é um pouco depois aí do período de Esther, que eles estavam em cativeiro, né? O povo de Israel estava espalhados, né? Ali em toda aquela região ali do Oriente. Um próprio imperador persa permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo que Nabucodonosor tinha queimado. E foi o que aconteceu. Muitos judeus voltaram da Babilônia, de próprio Suzã, de onde eles estavam, voltaram para Jerusalém para reconstruir. E ali eles começaram a reconstruir o templo. Aí a reconstrução ficou parada durante um tempo, que foi quando aconteceu essa tentativa aí de eliminação dos judeus que eu contei aí no livro de Esther. E depois eles reanimaram e voltaram a reconstruir, eles reconstruíram o templo, reconstruíram os muros. E foi um tempo assim de reconstrução, não só de reconstrução da glória, porque a gente sabe que Jerusalém, que Israel não passou mais a ser um reino, né? Era uma cidade dentro do reino persa. Então, tinha que prestar conta para a Pérsia, não tinha jeito, não era mais independente. Mas a restauração espiritual que eles tiveram foi muito forte nesse período de Esdras, nesse período de Neemias. E quando esses muros já estavam reconstruídos, o templo já estava funcionando, tudo ali, o povo, eles se reuniram na praça e pediu que a lei fosse lida para eles. E eu acho isso muito louco, porque esse pedido veio do próprio povo. Eles falaram, não, a gente reconstruiu, mas é muito mais que isso. A gente quer ver a essência, a gente quer conhecer a lei. E foi isso que aconteceu. Esdras, ele pegou o livro da lei, ele começou a ler para o povo, e os levitas ali iam explicando e ensinando para o povo. Cara, e foi assim uma emoção tão grande que o povo chorava, porque eles passaram a entender o que estava sendo ensinado para eles. Eu não sei se eles estavam chorando de emoção de estar ouvindo a lei pela primeira vez, ou de emoção de estar entendendo tudo aquilo que Deus tinha resgatado eles do cativeiro, tinham trazido eles para cá, não sei se tinha caído a ficha deles. Eu não sei se eles estavam chorando de tristeza, porque eles olharam para o passado e falaram, nossa, como a gente estava longe da lei. Eu não sei o que passou no coração desse povo, mas foi uma choradeira geral, assim, todo mundo começou a chorar. E aí nessa hora se levantou um líder, né? Olha a importância de um líder, né, na tua vida, de um pastor na tua vida, de alguém que te acompanha. Porque Neemias, ele se levantou, ele falou assim, hoje não é dia de tristeza. Hoje é dia de alegria. E ele falou assim, olha, vocês todos aí vão comer carnes gordas. Por isso que eu falei que era churrasco. vão tomar bebidas doces. E se você encontrar alguém que não tem o que comer, você vai dividir com ela. E se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cara, muito louco isso. Porque eles poderiam ter tido aquela experiência com a palavra... E eu não sei o que poderia ter acontecido, mas Neemias, ele veio para selar. Ele vai falar assim, quando você entende a palavra, quando você conhece a palavra, é a alegria que vem, que invade o teu coração. Não permita que a acusação, ou que o passado, ou que qualquer outra coisa que seja, tire a alegria do Senhor do teu coração. E a alegria de você entender e de você viver de acordo com a palavra. E isso é muito louco. E aí? Gostaram do novo quadro? Qual festa que eu deixei de fora?
Como seria o seu top 5 sobre esse tema? Então, ó, deixa aí os seus comentários nas nossas redes sociais ou através do site www.tatirano.com.br e lá, inclusive, você vai conhecer nossos outros quadros e temas dos mais diversos assuntos aí para o seu crescimento espiritual. Certo? Então, um beijo e até semana que vem.